A gente se engana nessa vida, né? Às vezes a gente pensa que uma coisa é uma coisa e quando vai ver aquela coisa é outra coisa. Entendeu nada, não faz o menor sentido? Faz sim. Você sabe que faz sentido, mas é porque, né? A gente sente aí a verdade dói. Ó, hoje nós vamos analisar a questão número 17 do Enem 2018 no caderno azul. No caderno amarelo é a questão 40, no caderno branco é a questão 7, no caderno rosa é a questão 26. E o texto é assim: a gente pensa que é uma coisa, aí de repente vira outra, e você fala, oi? Chega na vibe. Já está na tela para você aí o texto da questão de hoje. Vamos começar nossa leitura. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou, como todos os outros. O quinto. A gente já estava junto há mais de um ano. Parecia que dessa vez seria para sempre, mas não. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Quando me dei conta, fiquei horas ligando sem parar. Mas só chamava, chamava e ninguém atendia. Então fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A verdade é que nenhum telefone celular me suporta. Já tentei de todas as marcas e operadoras, apenas para descobrir que eles são todos iguais. Na primeira oportunidade dão no pé. Esse último aproveitou que eu estava distraído e não desceu do táxi junto comigo. Que danadinho, né? Ou será que ele já tinha que ele já tinha pulado do meu bolso no momento em que eu embarcava no táxi? Tomara que sim. Depois de fazer o que me fez, quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Se ainda fossem embora do jeito que chegaram, tudo bem, mas já sei o que vou fazer. No caminho da loja de celulares vou passar numa papelaria. Pensando bem, nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Ai, ai, texto de R. Freire, Começar de Novo, o Estado de São Paulo, 24 de novembro de 2006. E é bom que dá pra fazer uma encenação de choro, porque eu deixei cair sabonete no meu olho, o olho tá vermelho. Já gravei a questão 16 com o olho desse jeito, tô gravando a 17 com o olho vermelho também. Ê, trem. Aí dá até pra... Gente, me abandonou. Muito bem. A questão pede pra gente o seguinte: nesse fragmento, a fim de atrair a atenção do leitor, ou seja, para atrair a sua atenção e estabelecer um fio condutor de sentido, é uma linha de sentido para o texto, né? Ele não vai se desviar dessa linha em momento nenhum, ele vai seguir com uma linha que, né, a gente vai chegar lá. O autor utiliza-se de quê? O que o autor está utilizando? Letra A. Ele está utilizando primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade ao relato? Tá, ele está usando sim primeira pessoa do singular. O tempo todo ele faz. Ele fala, ele me abandonou. Como todos os outros, a gente já estava junto há mais de um ano. O texto todo é focado na primeira pessoa. O texto todo está em primeira pessoa. Só que aqui essa alternativa ela vai falar o seguinte: apesar de a gente ter primeira pessoa do singular para imprimir subjetividade, não é um relato de uma desilusão amorosa. Ele faz parecer pra gente que é o relato de uma desilusão amorosa, mas não, ele perdeu o celular. Por isso que essa letra A está incorreta. Ele realmente usa a primeira pessoa do texto para imprimir subjetividade, para ficar um texto mais com a cara dele, com a essência dele, mas a gente não tem relato de desilusão amorosa. Parece, porque ele usa palavras e expressões parecidas, e isso ele faz durante o texto todo. Presta atenção no que eu falei de fio condutor de sentido, que está aqui no nosso enunciado. Ele usa isso durante todo o texto, essa subjetividade e essa coisa parecendo uma desilusão amorosa, mas não é a perda de um celular. Letra B, ironia. Ele usa ironia? Usa ironia várias vezes. Tanto no final, quando ele fala nenhuma das minhas agendinhas de papel jamais me abandonou. Isso é irônico, isso é uma crítica, né? Ele usa a ironia para tratar da relação com os celulares na era dos produtos altamente descartáveis. Aí não. Esse final mata. Por quê? Porque o texto não está falando sobre obsolescência programada. Está falando sobre distração mesmo. Perdeu o celular. Já era. Foi-se. Ok?
Ok? Então, a letra B está incorreta, por mais que exista ironia no texto. O texto carregado de ironia, mas a gente não pode se deixar guiar só por esse comecinho da alternativa. Às vezes a alternativa tem uma parte correta e uma parte incorreta. Letra C. Frases feitas. Frases feitas. Vamos ver o que mais que fala. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Sim, ele usa de situações amorosas estereotipadas por meio de frases feitas, aquelas coisas que toda pessoa quando termina um relacionamento fala. Ele me abandonou. Eu achei que seria diferente, eu achei que ele era diferente, mas não. Fiquei ligando o tempo todo, chamava, ele não atendeu, fui lá e bloqueei. Eles são todos iguais. Vou marcar isso no texto para você, ok? E isso aí a gente viu de fio condutor de sentido, isso está no texto inteiro. Olha só, se liga aqui comigo, ó. Aconteceu mais de uma vez. Ele me abandonou. Esse ele me abandonou já é uma das frases típicas de fim de relacionamento. Como todos os outros. Também é uma frase daquela pessoa que já se desiludiu várias vezes, né? Todos os outros. O quinto, a gente já estava junto há mais de um ano. Essa é ótima. A gente já estava junto há mais de um ano. Aquela pessoa com relacionamento durou 2 meses, 3 meses, aí um relacionamento durou um ano. Né? A gente estava junto há mais de um ano. Olha, se você passa por essa situação, me desculpa, eu não tô querendo te ofender e nem te despertar nenhum gatilho. Mas acontece. Ele desapareceu de repente, sem deixar rastro. Aí nesses trechinhos vai continuar tendo, mas eu não vou destacar não, senão fica muita coisa para destacar. Já destaquei aqui 3 trechinhos. Bloqueei a linha. Aqui no final a gente tem mais, ó. Eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Isso aí é aquela pessoa que fala assim: ela não pôde ver um outro saradão lá que vazou, deu no pé. Ele não pôde ver um rabo de saia que foi embora. Então eles são todos iguais. Na primeira oportunidade, dão no pé. Depois de fazer o que me fez, olha esse trecho que é ótimo. Quero mais é que ele tenha ido parar na sarjeta. Hoje em dia a gente não usa essa expressão na sarjeta, mas antigamente usava, né? Que a pessoa fique na rua, sofrendo, chorando, caída por ali, na sarjeta. Então todos esses trechos são frases feitas. São clichês. Quando a gente fala de frase feita, nós estamos falando de quê? De clichês. Daquela coisa padrão. Todo mundo usa, todo mundo fala, tem na novela, tem no filme, no livro que você está lendo. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas e por meio disso aí ele vai construindo a ambientação do texto e esse fio condutor de sentido que o enunciado fala pra gente. Esse fio condutor de sentido faz o quê? Ele atrai a atenção do leitor. A gente fica pensando, nossa, tá falando de relacionamento, vai ver tá falando de telefone, a gente se engana. E isso atrai nossa atenção. O ser humano, quando ele é enganado, aí é que ele presta atenção mesmo na coisa, né? Não pode sofrer um golpe. O golpe tá aí, cai quem quer e o povo gosta de cair. O povo quer sempre cair. Então, na letra C, nós temos uma resposta correta. O próprio Enem, né? O golpe tá aí, cai quem quer. Ai, Deus. Letra D. Quebra de expectativa. A gente tem quebra de expectativa? Tem. A gente começa tendo certeza que está falando de relacionamento, dali a pouco vira a chavinha e está falando de celular perdido. Essa quebra de expectativa é uma estratégia argumentativa para ocultar informações. Olha, o texto até oculta algumas informações, mas é justamente para dar humor. Então não é um ocultar informação por ocultar informação. É um ocultar informação para trazer humor pra gente, para deixar engraçado, pra gente se surpreender num certo ponto e dar um arzinho cômico. Agora, o pior dessa resposta é a estratégia argumentativa. Por quê? Porque a gente tem aí isso como uma estratégia narrativa. Ele está narrando, contando uma história e usa isso como estratégia narrativa, ok? Para criar humor. A quebra de expectativa é uma estratégia narrativa do autor para criar humor, certo? Essa quebra de expectativa é feita por meio
da ocultação. É ocultação? Ou é ocultamento? Agora eu fiquei na dúvida. Pesquisa aí e me conta. O professor também não sabe de tudo, não. A gente se embanana às vezes. Pesquisa aí. É ocultação ou é ocultamento de informações? Eu acho que é ocultação mesmo de informações. Então a letra D está incorreta. Letra E. Verbos no tempo pretérito para enfatizar uma aproximação com os fatos abordados ao longo do texto. A gente tem verbos no pretérito, sim. Aconteceu mais de uma vez, ele me abandonou. A gente já estava junto. Tem tanto pretérito perfeito quanto pretérito imperfeito. Parecia, ele desapareceu. Quando me dei conta, fiquei horas sem ligando. Fiquei horas ligando sem ninguém atender. Fiz o que precisava ser feito. Bloqueei a linha. A gente tem vários verbos no passado. Só que o verbo no passado ele não serve para fazer aproximação com os fatos. Ele serve para fazer distanciamento dos fatos. Quando você usa o passado é porque você está mostrando que é uma situação que aconteceu já com uma certa distância, há um certo tempo. Então, os verbos no tempo pretérito enfatizam um distanciamento com os fatos abordados ao longo do texto. Um distanciamento temporal, digamos assim, né? Porque não é um distanciamento no sentido de, eu estou já, sei lá, já estou meio desligado disso tudo que aconteceu. Não, porque a gente vê que realmente ele não está desligado do que aconteceu. Mas o verbo no pretérito ele não vai servir para fazer uma aproximação nesse sentido também de eu estou ligadaço ainda no que aconteceu, por isso estou usando o verbo no passado, não faz sentido. Mas ele vai trazer sim um distanciamento temporal. Observa que a gente tem dois pontos de vista aí, o ponto de vista de tempo, né? Aproximação ou distanciamento em tempo, e nesse caso o verbo no pretérito ele vai fazer um distanciamento, que né, lá no passado, e a gente tem a aproximação ou distanciamento num sentido mais metafórico, que é aquele sentido de eu superei ou não superei. Certo? Aí nesse sentido de superei ou não superei, o verbo tá no pretérito ou tá no presente não vai fazer muita diferença não. É o contexto todo que mostra pra gente que ele não superou essa situação, que ele tá chateado. A letra E está incorreta por isso, ok? Então a nossa resposta certa é a letra C. Frases feitas na apresentação de situações amorosas estereotipadas para construir a ambientação do texto. Esse texto que no fim das contas é uma grande metáfora, né? Ele inteiro é uma grande metáfora, né? Serve tanto para o celular quanto para outros esquecimentos da vida da gente, mas fazendo essa comparação porque a gente se apega emocionalmente a certos objetos, principalmente o celular. Por isso, a gente vê que tem toda essa comparação com um namorado ou uma namorada, um relacionamento que terminou, porque a gente se apega emocionalmente. Então é uma grande metáfora também para tratar disso, desse apego. Mas é isso, bora fechar que eu tô falando demasiadamente. Muito bem, agora você pode contribuir com o canal. Nós temos a opção de contribuição por Pix usando o QR Code, Pix usando o e-mail puxalingua@gmail.com. Tem também o recurso Valeu Demais que você encontra aqui embaixo e você pode também curtir, comentar e compartilhar que vai estar me ajudando demais. Se você não é inscrito ou inscrita no canal ainda, a hora é agora, botão vermelho bonito aparecendo aí para você. É só clicar e se você ativar o sininho aí, as notificações, melhor ainda, todo dia você recebe um vídeo novo no seu telefone. Aqui em cima tem card com todas as correções do Enem 2018, primeira aplicação. E por hoje é isso. Beijo pra você, até a próxima, fui!